Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Café com Kardec e Amigos. E hoje estamos no programa de número 76, esse programa que faz parte de uma transmissão do canal Seridó Espírita e que tem retransmissão pelos nossos parceiros, TV Rede Amigo Espírita, TV 7, TV Secal, Web Rádio Fraternidade, Rádio Portal da Luz e pelo Facebook do Núcleo Espírita Seara de Luz da cidade de Currais Novos. Antes de chamar e de apresentar o nosso convidado da noite de hoje, eu gostaria de pedir aos colegas, aos amigos que nos acompanham, que apoiem o projeto do canal Seridó Espírita. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Deixem o like na nossa live de hoje. E nós temos também, o Seridó Espírita também está com um novo projeto, um novo canal, que é a TV Ser Espírita, né? Então, quem puder, que ainda não tiver se inscrito, se inscreva lá também no nosso canal, dê o like também nos nossos vídeos, ajude a tornar relevante os nossos vídeos e a divulgar a doutrina espírita para o Brasil afora, não só para a nossa região. E na noite de hoje, nós temos como convidado Oscar Lira, que é expositor espírita da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, lá da cidade de Campina Grande. Ele é coautor do livro Atividades na Casa Espírita, que está à venda pela distribuidora boanova.net e que toda a renda desse livro será revertida para a SEJA. E Oscar, ele vai nos trazer na noite de hoje reflexões sobre o tema o que o Espiritismo pode nos explicar sobre a morte. Então, sem mais delongas, eu gostaria de convidar o nosso convidado para a telinha aqui. Seja muito bem-vindo, Oscar. Muito obrigado, Clara, a você e a todos que batalham aí no Seridó Espírita, contribuem para a divulgação do pensamento espírita. Fique à vontade, viu, meu querido, para fazer as suas explanações. E já, no segundo momento, eu retorno aqui a telinha para a gente vir para as nossas perguntas, né? Os nossos companheiros, os nossos amigos que estão no chat, eles podem deixar sua pergunta sobre a temática e depois a gente volta para o momento do bate-papo, tá bom? Fique à vontade, meu querido, o espaço é seu. Muito obrigado mais uma vez. Então, muita paz a todos que nos acompanham aí no Seridó Espírita e gostaríamos de transformar esse momento num debate, né? Quem naturalmente tiver curiosidade, desejar perguntar alguma coisa, por favor, formule a questão, encaminhe para a Clara, para que ela possa, no segundo momento, como ela anunciou, trazer, né, esse retorno das impressões, da compreensão do que for dito e do tema da noite. Então, a questão da morte permanece sendo o grande tema, né, não somente das teologias, das religiões, da filosofia que trata com uma ideia da transcendência, né, da sobrevivência do espírito, da imortalidade da alma, né, e estamos em pleno século XXI, com pelo menos 2.600 anos de filosofia, com mais ainda tempo de doutrinas religiosas, e o que nós constatamos é que ainda há uma incompreensão sobre a morte, e às vezes um medo, um pavor sobre a morte, é o principal medo das pessoas, segundo as estatísticas psicológicas, e ficamos sem entender porque o que acontece. Nós somos espíritos imortais, nós saímos da erraticidade, nós tivemos do lado de lá, viemos por lado de cá, estamos reencarnados. De ordinário, nós visitamos, nós temos um trânsito, vamos ao mundo espiritual e voltamos, sobretudo à noite, quando saímos do corpo, e ficamos sem entender porque ainda temos esse medo, né? O medo da morte, o temor da morte, como coloca Allan Kardec lá na obra O Céu e o Inferno, né?
tem até uma formulação que é desconfortável para muita gente, que Allan Kardec diz assim, ele coloca de forma afirmativa, porque os espíritas não temem a morte. Aí a pessoa diz, eu sou espírita e temo a morte, tem alguma coisa errada, né? Então, porque a ideia de Allan Kardec é que nós espíritas temos uma convicção tão elaborada, tão consistente da erraticidade, da vida além da morte, que esse medo que toma conta das pessoas de modo geral, ele é superado, né? Ele é resolvido, né? Pelo menos em nível intelectual. Acontece que nós somos submetidos a um processo educacional, na infância, sobretudo, e aí as pessoas internalizam em nós o medo da morte, um pavor. Às vezes a pessoa diz assim, olha, não passe perto do velório, não. Olha aquela coisa do cemitério. Então, o fantasma, o espírito, a alma, e cria-se esse pavor, né? E aí ficamos sem perceber, porque uma criança não consegue se defender diante desses pavores, e ela termina se traumatizando, e nós crescemos em corpo, mas a mente está ainda na infância. Por isso persiste esse medo da morte. Mas o que é a morte e, sobretudo, o que é a vida além da morte na perspectiva espírita? Em O Livro dos Espíritos, que é o nosso livro fundamental, já ali a partir da questão 149, Allan Kardec fala do retorno à vida espiritual do espírito. Ele pergunta o que é o espírito depois da morte. Um espírito. É porque, enquanto ele estava vinculado a um corpo, ele era uma alma, né? Ele tinha uma função de ativar esse corpo, de dar comandos, mas aí, uma vez se desprendendo, o espírito volta para a sua condição mais de liberto, né? Independente do corpo, de suas sensações, de seus desejos, etc., né? Então, ali se discute não somente a questão do espírito, mas também uma coisa que Allan Kardec estuda no Céu e Inferno, que é a perturbação espiritual e sobretudo, a separação da alma e do corpo, né? Porque o que acontece? As pessoas querem saber em detalhes, tá? Como é do outro lado, né? Nós tínhamos uma obra que é revolucionária, né, recebida por Chico Xavier, que é Nosso Lar, que se transformou em filme, e naquela linguagem cinematográfica ficou mais claro aquela ideia de que no mundo espiritual, que o mundo espiritual, a vida no mundo espiritual, lá tem uma sociedade, lá tem uma organização, lá tem uma engenharia, lá tem uma economia, inclusive dinheiro, bônus hora, né, lá tem um sistema de transportes, um sistema político administrativo, lá tem a governadoria, os ministérios, né, aquela coisa toda. Então a gente percebe que o mundo espiritual não é aquela coisa vazia, né, aquele modelo simplista que a pessoa, ao morrer, vai para o céu, vai para o inferno, ou no máximo fica guardando no purgatório. Não, isso é um modelo que as teologias, de modo muito artificial, construíram para dar conta desse destino de cada um de nós após a morte, ou como nós espíritas chamamos, a desencarnação, né? Ou sair da carne. Ao pé da letra quer dizer isso. Então, por que é que os espíritas conseguem ou devem construir essa ideia clara, né? Objetiva, consistente, essa convicção de que a vida continua e saber como continua e como é o lado de lá, né? Essa é a grande questão. Há um momento no diálogo de Platão, Fédon, que Sócrates está ali à beira da morte, ele foi condenado à morte, tem que tomar o veneno obrigatoriamente, e aí Sócrates diz assim, eu não temo a morte porque a filosofia me preparou a vida inteira para isso. Então, essa fala de Sócrates cabe para cada um de nós. Nós não deveremos ou não deveríamos temer a morte, porque a doutrina espírita, se adequadamente entendida, ela vai nos preparar para uma boa desencarnação, né? A chamada boa morte. Não somente nas leituras, mas, sobretudo, na sensibilidade mediúnica, à medida que a gente torna de forma mais consciente esse sair do corpo, esse retornar do corpo, a cada noite. Existe uma expressão grega que diz assim, hypnos thanatos adelphos estin, quer dizer,
O sono é o irmão da morte. Por que o sono é irmão da morte? Né? Porque existe até uma mensagem muito bonita do espírito Joana de Ângeles, que está na obra Episódios Diários, a última mensagem de retorno, né? É a morte, porque ela vai dizer que nós todo dia, toda noite, nós treinamos a morte. Nós saímos do corpo, vamos ao mundo espiritual, retornamos no outro dia para recompor esse corpo e, enfim, isso é um treino para a morte. É como se fosse um motorista e que o motorista sai do veículo, né, vai dormir, faz alguma atividade, e no outro dia, a trabalho, ele toma de volta o veículo para poder dar conta da sua agenda. Então, ele não é o veículo, ele é um motorista. Se aquele veículo se desgastar, o motorista continua motorista. Né? Às vezes tem um carro que se estraga, tem um carro que vai para a oficina, tem um carro que fica imprestável, é perda total. Isso quer dizer que o motorista desapareceu? Não. Isso quer dizer que o motorista não tem mais aquele carro à sua disposição. Deverá tomar conta de outro carro, né? Então, é importante a gente ter essa compreensão e nos prepararmos para a morte. Mas por que a doutrina espírita nos favorece nesse sentido? Observemos, eu falava da obra Nosso Lar, mas antes mesmo de Nosso Lar, nós temos um livro, O Céu e Inferno, de Allan Kardec, que foi lançado em 1865, e ali, na segunda parte, Allan Kardec começa a falar sobre o passamento, ou seja, como é esse descolamento, como é esse desprendimento, como é essa separação do corpo com relação ao espírito, né? Como é que o espírito vai saindo do corpo para não mais voltar, né? Essa é uma questão. E depois Allan Kardec apresenta 63 testemunhos de casos, depoimentos de espíritos de diversas categorias, espíritos felizes, espíritos suicidas, espíritos endurecidos, como esses espíritos, ou seja, pessoas que morreram, né? Defuntos, que voltam, e na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, eles vão explicando detalhadamente o conforto ou desconforto que estão atravessando na espiritualidade no lado de lá. Primeira coisa, na questão 149, a preocupação de Kardec quando nós, a 149 e as seguintes de O Livro dos Espíritos, quando nós desencarnamos ou morremos na expressão popular, nós não perdemos a nossa individualidade. É aquela expressão do espírito Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco. Da vida se leva a vida que se leva, né? Então, não há aquela coisa de improviso, uma pessoa que passou a vida inteira, digamos assim, aprontando, fazendo coisas erradas, fazendo escolhas atrapalhadas, odiando, perturbando. Então, só porque desencarnou, agora é um santo no além. Nada disso. Ele vai com aquele passivo, né? Ele pode até se arrepender e começar um processo novo, mas não quer dizer que ele vai dar um salto evolutivo só porque desencarnou. Assim seria vantajoso desencarnar, né? Porque a pessoa seria promovida. Então, aquele basal de pensamento, de sentimentos, de emoções, né, que a pessoa tem, ele segue com a figura, com a pessoa, né? Então, o céu e o inferno, ele confirma isso, né? As pessoas, por exemplo, hoje na questão do suicídio, né? As pessoas têm aquela visão romântica, né? Que o suicídio vai acabar com todos os problemas. Mas quando a gente lê o Céu e o Inferno, quando pega os 9 testemunhos de pessoas que foram suicidas, a dor, o sofrimento, o desengano, né? A desilusão que elas têm, que percebem, eu pensava que a vida se acabava, muito pelo contrário, agora que eu estou sofrendo, né? Então, esse retorno dá uma ideia muito verdadeira, muito concreta do que é a vida após a morte. Nós temos, além de Nosso Lar, que descreve minuciosamente, como nós dizíamos, a sociedade do outro lado, nós temos um outro livro do espírito André Luiz, dessa mesma série, A Vida no Mundo Espiritual. Nós temos um outro livro que apresenta um caso interessante, o livro Os Mensageiros, né? É o segundo livro da série, depois de Nosso Lar. Tem um momento que o André Luiz está com o Aniceto, ele está visitando um certo ambiente lá e tem um conjunto de espíritos que estão como que deitados numa pedra, assim, como se fosse num necrotério, né? Parados, assim, lá no mundo espiritual. Já morreram aqui na Terra, estão lá dormindo, assim, aquele sono, aquela ideia de sono eterno, né?
E aí tem um momento que Aniceto faz a prece, e nesse momento da prece caem uns flocos de luz, e esses flocos de luz conseguem, daqueles mais de 1000 espíritos, assim, de perder, como se fosse uma enfermaria. Um deles desperta, assustado, vendo aquela coisa, sai correndo, feito um louco. Aí André Luiz, corra atrás desse homem, vamos fazer alguma coisa. Não, André, não se preocupe não, que nós temos os enfermeiros que controlam isso aqui. Mas quem são essas pessoas que estão dormindo nessa pedra, nesse dormitório estranho aqui? Como é isso, né? E aí Aniceto explica, olha, esses espíritos são pessoas que passaram a vida inteira achando que depois da morte não tinha nada, que era só um sono eterno, né? Pois elas ficam aqui, né? E quando acordam, ficam tão assustadas, achando que viram fantasmas, né? Então, é só para ter uma ideia. Mas nós temos um outro livro de André Luiz, e para quem realmente deseja conhecer detalhadamente o que é a vida além da morte, vale muito a pena ler as obras do espírito André Luiz, né? A série A Vida no Mundo Espiritual, psicografada por Chico Xavier. E nessa série nós temos um livro chamado Obreiros da Vida Eterna, é o 4º livro da série. Em Obreiros da Vida Eterna, nós temos ali a descrição de 5 desencarnações, ou seja, o espírito André Luiz, ele vai acompanhar, né, o processo desencarnatório, né? Ele vai junto com o padre Hipólito, né, com Luciana, com Jerônimo, eles saem de nosso lar no propósito de auxiliar a desencarnação de 5 espíritos. Desses 5 espíritos, 2 são espíritas, Dimas e Dona Adelaide. Vai acompanhar também a desencarnação de um católico romano, Cavalcante, e também de uma evangélica protestante, Albina, né? Mas no capítulo 13, ali nós temos uma descrição mais minuciosa da desencarnação de Dimas, como é essa separação do corpo, né? Então, ele vai dizendo lá que, no caso de Dimas, a gente vai percebendo que Dimas foi uma pessoa que sofreu muito, que trabalhou muito pelos pobres, e ele, inclusive, está desencarnando antes da hora. Mas não é por suicídio, não é por desgaste, porque ele está com a cirrose hepática, né, irreversível, e acontece que ele chegou a esse desgaste excessivo do corpo pelo trabalho demais, pelo esforço que ele fez em favor das pessoas. Então, ele vai desencarnar com mérito, né? E é interessante que como é que começa o descolamento, né, do espírito Dimas do corpo, né, que ele já está ali quase moribundo. Há um momento que os espíritos começam a perceber que ele já está sem energia, já está se encaminhando mesmo para o mundo espiritual, mas a família está atrapalhando, né, a família chorando muito. Então os espíritos usam um procedimento que explica aquilo que acontece muito, a chamada melhora da morte, né? A pessoa está quase desencarnando, de repente a pessoa volta, fala com a família, encaminha uma coisa e outra, a família fica animada, aí os espíritos, os técnicos em desencarnação, vão trabalhar e vão desparafusar, digamos assim, porque o pensamento dos encarnados, o desejo dos encarnados de permanecer, fazer com que a pessoa permaneça encarnada, interfere e atrapalha o processo de desligamento, que é uma técnica, né? Que os espíritos usam. Então, eles fazem isso com Dimas, provocam com passes magnéticos longitudinais, provocam uma melhora boa, Dimas volta para o corpo e anima a esposa, os filhos, fiquem tranquilos, e com isso eles vão dormir, e aí os espíritos ficam mais à vontade, os técnicos em desencarnação, e começam a fazer o desligamento de Dimas do corpo físico, que já estava muito desgastado, né? Então, a primeira coisa que eles vão desligar é o centro vegetativo, o plexo solar, ali à altura do estômago, mais ou menos, né? Porque, enfim, é a nutrição básica, né? Então, no segundo momento, eles vão tentar desligar a altura do peito aqui, um outro chakra ligado aos sentimentos. E, por último, eles vão desligar a altura da testa aqui, e daqui, o último chakra. E aí, interessante que quando vão desligando
ao lado do corpo de Dimas vai se formando o perispírito dele, uma substância leitosa, como se fosse uma réplica perfeita do corpo de Dimas. Ele vai permanecer um certo tempo ali, e no dia seguinte tem um velório, a mãe de Dimas desencarnada está acompanhando tudo, e aqui vem uma coisa muito importante. O que nós constatamos ao participarmos dos velórios, e que está muito bem descrito nessa obra Obreiros da Vida Eterna com o Velório de Dimas, é a deseducação que as pessoas têm em relação à morte de outrem. Então, o espírito normalmente, num processo de velório, ele pode ainda estar ligado ao corpo. Então, os nossos pensamentos, os nossos comentários, né, interferem e podem provocar um certo desconforto no desencarnante, digamos assim. Né? É o que acontece com Dimas. Dimas está lá, né, está mais ou menos tranquilo, e tem uma pessoa que diz assim, Dimas presenciou um crime aqui, ele nunca disse. Nesse momento, Dimas é sacudido o espírito, aquilo atrapalha. Tem gente que conta piada em velório, tem gente que coloca em dia a fofoca, mostrando uma completa deseducação em relação aos velórios. O velório, a atitude é uma só, é oração, é o conforto da família, são discursos enaltecendo a imortalidade da alma. Há um belo texto do espírito Joana de Ângeles, que está na obra Florações Evangélicas, chamado Velórios. Lá Joana também vai repetir as mesmas coisas. Tem que ter um cuidado para a condução do velório. Pessoal, serve café, serve biscoito, é aquela coisa, é uma inquietação, né? E as pessoas não pensam no conforto do desencarnante. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo, capítulo 28, Coletânea de Preces, Allan Kardec, inclusive, reserva um conjunto de preces para aquele que acaba de morrer. Então a pessoa diz, mas eu não sei fazer prece, eu sou meio atrapalhado. Então, se dê o direito, toma o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, vá lá, procura essa prece. Prece por alguém que acaba de morrer, prece por aqueles a quem tivemos afeição, né? Prece por aquele que está na iminência da morte. Então, são algumas preces que Allan Kardec não somente já tem a prece pronta, mas tem um prefácio belíssimo em que ele faz toda uma teoria mostrando exatamente, enaltecendo a imortalidade da alma. Ou seja, a alma o espírito teve um início, mas não terá fim. Não existe aquela coisa, Deus se arrependeu de ter criado um espírito e vai anulá-lo, vai, enfim, destruí-lo. Não existe isso. Uma vez Deus cria incessantemente, nós aprendemos também isso em O Livro dos Espíritos. E uma vez o espírito surgindo, ele vai agora começar um processo evolutivo sem retorno. Não tem arrependimento de Deus, não tem anulação desse processo de criação. Então, essa questão do velório de Dimas é importante. Mais adiante, na questão de Adelaide, a outra espírita, há um detalhe importante que é: será que a pessoa morre no dia certo? Ou será que a pessoa pode morrer antes da hora? Será que é possível uma prorrogação? Alguém que veio para viver 80 anos, de repente, pode ganhar mais um ano, mais 6 meses, mais 10 anos? Né? É interessante isso, porque é o caso lá da Dona Adelaide. Dona Adelaide é uma espírita maravilhosa, tem intimidade com o Dr. Bezerra de Menezes, ela desenvolve um trabalho caritativo, é uma espírita muito correta. E há um detalhe interessante, ela está para desencarnar, mas a filha dela está nos últimos meses, ou no último mês de gravidez. Então os espíritos fazem um cálculo e entendem que se ela desencarnar, que ela está praticamente pronta, mas se ela desencarnar, ela vai provocar uma emoção perturbadora na filha e no reencarnante. Então, os espíritos resolvem fazer um cálculo, uma reprogramação, e vão dar uma sobrevida à Dona Adelaide, de modo que a sua desencarnação só vai acontecer depois que seu neto, que está na barriga da sua filha, haverá de nascer. Então, para termos uma ideia, é possível fazer essa flexibilidade, né? Às vezes, antes da hora, um espírito pode... É o caso de Dimas. Dimas teve um desgaste, né? E também tem pessoas que são o caso, por exemplo, de André Luiz, né? Quem não lembra lá de André Luiz, porque quando ele chega no mundo espiritual, ele fica aturdido e os espíritos perversos passam perto dele, ficam dizendo suicida, suicida. Como ele foi médico, ele sabe que morreu num procedimento cirúrgico, ele diz, não, eu não fui suicida, eu não sou suicida. No entanto,
o ministro Clarence vai explicar que aquela acusação dos espíritos endurecidos tinha algum sentido, porque André Luiz foi um suicida inconsciente, ou seja, ele cometeu excessos à mesa, ele cometeu excessos no álcool e outros excessos, e esses excessos foram exatamente aqueles que minaram as resistências do seu corpo. Isso quer dizer que nós nascemos ou renascemos com um quanto de energia e nós temos que ir administrando essa energia para evitar o desgaste e o retorno à espiritualidade antes da hora, né? Uma outra coisa muito importante que a gente deve considerar é o que está colocado por Allan Kardec lá no Céu e Inferno, no passamento. Allan Kardec vai dizer que o descolamento do perispírito em relação ao corpo é célula a célula, de modo que as pessoas que têm muito apego às sensações materiais, elas, em tese, poderão sofrer muito, né? Porque esse descolamento não vai ser rápido. Nós temos uma espécie de perturbação, de desorientação que o espírito passa, de um modo geral, né? Na desencarnação. Uma outra coisa que se constata, sobretudo por aquelas cartas recebidas por Chico Xavier, quantas vezes pais e mães desolados iam até Uberaba e lá recebiam as cartas normalmente de jovens desencarnados: mamãe, eu estou bem, e o espírito trazia informações importantes para os familiares, né, falando do seu conforto no mundo espiritual, seu desconforto. Mamãe, não se revolte, papai, fique resignado, e explicando a razão de ser das coisas, exatamente porque às vezes as pessoas encarnadas são tão deseducadas e ficam naquele apego e ficam naquela disposição de dizer por que aconteceu isso, por que foi agora, e Deus é culpado, e não aceita, e chora demais, passa da conta, e tem uma certa revolta, e esses pensamentos, aquele apelo que chama na pessoa, venha para dentro de casa, venha, faz com que o espírito fique incomodado onde ele está. Por isso que esses espíritos vinham para o Chico Xavier dizer: papai, pare um pouco com isso, mamãe, me deixe em paz, ore por mim, nada de ter revolta, nada de ficar, enfim, sem aceitar a minha desencarnação. Estava tudo certo, está tudo bem, eu estou bem aqui, eu desencarnei bem, quando eu estava saindo do corpo, vovó veio me buscar, aquela história de que a pessoa normalmente, quando tem um merecimento, ela é bem acolhida, ela é bem recebida, ela é acompanhada. Às vezes a pessoa passa um longo período de internação hospitalar, fica desenergizada, vai para os hospitais no mundo espiritual e lá tem aquela compensação, fica numa convalescença, se renovando. Muitas vezes os espíritos levam, os espíritos superiores levam os espíritos recém-desencarnados para a praia, né? Porque na praia, naquele fluxo e refluxo da maré, há uma vitalização do perispírito que está lá esgotado por força de um longo período de doença. Então, são esses detalhes todos que mostram que a doutrina espírita é como se ela colocasse uma lupa e a gente visse com mais minúcias o que é a desencarnação. Não é uma operação simples, e o que é esse retorno à vida espiritual. A grande conclusão para todos nós, sobretudo aqueles que lidam em reunião mediúnica, nós estamos, cada vez que vamos para uma reunião, sabendo que a vida continua e os espíritos estão nos informando: tome cuidado, né? Se prepare para a sua desencarnação, né? A coisa mais certa é exatamente a desencarnação. Joana de Ângeles chega a dizer que a gente deve viver cada dia aqui na Terra como se fosse o último dia. Pode acontecer da gente não continuar o nosso processo reencarnatório, então é preciso estar sempre preparado, né? Joana conta no livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, que sobre a morte, que certa vez alguém procurou Francisco de Assis, ele estava ali capinando naquele seu ambiente de oração, né, na Úmbria, e aí na Porciúncula, e aí alguém disse assim: Pai Francisco, se a irmã morte chegasse e dissesse que ia levar a tua alma, o que o irmão faria? Como o irmão ficaria? A pessoa que formulou essa questão, de visar ele, ia ficar apavorado, né? Ia correr e fazer todas as pendências, iria resolver logo. Imaginemos nós aqui, a morte diz assim: olha, eu vou, daqui a pouco você vai comigo, viu? Você vai desencarnar daqui a 1 hora, daqui a 2 horas, amanhã. Então,
como é que cada um faria, né? Ia colocar em dia as pendências, ia sair pedindo perdão a todo mundo, como é que seria isso, né? Um freio de arrumação, digamos assim, parecendo até aqueles capítulos, o capítulo final de uma novela, que tudo se resolve, né? Todas as pendências se resolvem no capítulo final, né? Então, o Pai Francisco foi receber essa formulação. Pai Francisco, se a irmã morte viesse buscar a tua alma, o que tu farias? Eu estava ali, ele estava ali capinando, tranquilos. Eu continuaria capinando aqui, né? Não se precipitaria, se desesperaria, até porque a gente tem o nosso basal, a gente passa a vida inteira num certo padrão, não vai ser, num instante assim, alguém querendo enganar a morte, né? É um treinamento para a morte, né? A desencarnação, que para nós espíritas, a morte não é a morte apenas é um fechamento de um ciclo, começou com o nascimento e termina com a morte. A morte não tem a ver com a vida, a morte não é oposição à vida, a morte é oposição a nascimento, nasce, morre, o renascimento, desencarnação. Então é o nosso retorno à espiritualidade. Lá nós temos amigos, temos familiares, temos as instituições. Então, a gente que cultiva a vida mental, a vida espiritual, tem esse trânsito e normalmente vai para lá, via de regra toda noite, né? Então, não é uma paisagem estranha, não são pessoas estranhas, né? É claro que a pessoa deve lutar para dar conta dos seus deveres, para cumprir as suas metas reencarnatórias. Quem leu Missionários da Luz, também dessa série do espírito André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, psicografado por Chico Xavier, lá vai perceber que tudo começa com um planejamento. Nós estamos do lado de lá, fazemos o planejamento da nossa reencarnação. Ali a gente vai dizer assim, quando chegar a tal idade, vou atingir essa meta, aquela outra, vai acontecer isso. Aqueles principais pontos, né? Não é tudo que é planejado. E aí os espíritos lembram lá para André Luiz que existe a figura do completista. O completista é aquele indivíduo que monta um projeto para uma reencarnação e ele desencarna dando conta de cada um daquelas pautas, daqueles compromissos, daquelas metas, às vezes até extrapolando, indo além, né? Então esse é o completista, que é uma figura um tanto rara. Chico Xavier dizia que o projeto dele era muito modesto, diz assim, eu quero voltar pelo túmulo numa condição melhor do que aquela quando eu cheguei no berço, né? Então é isso, gente. Estamos aqui para um debate, para uma conversa. Se alguém formulou questões em torno dessa questão da desencarnação ou da morte, e aí, Clara, aguardo você com essa coleta de questões, se houve, né? Voltei, Oscar. Vamos lá. Excelentes reflexões, muito oportunas até para o momento que a gente vai vivenciar, né? Amanhã é comemorado, né, o dia de finados, onde é um dia voltado para preces, orações, né, para os nossos entes que já desencarnaram. Tem algumas perguntas, sim, mas antes da gente iniciar esse momento de perguntas, a gente vai passar aqui um vídeo de arte espírita, certo? A gente vai passar um vídeo do coral Pachorroro, aqui do RN, e logo em seguida, Oscar, a gente volta com as perguntas e respostas dos nossos internautas. Já tem algumas perguntas e a gente volta já já, tá bom? Uhum. Venturoso aquele que tem Jesus. Quanto amor, quanta paz, quanta luz nos invadem e embalam em doces canções que nos calam. Socorrei aqui. Sofrem mais.
Esquece o passado, esquece o passado e vem. Esquece, vem. E canta com Jesus na vida. O que vale é o bem, o que vale é o bem que se faz a luz. É chegado o tempo de plantar mais as sementes ao solo lançai. Há uma voz que vos fala, esquece, perdoa e trabalha. Vem dizer aquele que vos criou, pegue vossas canções ao Senhor e envolvei toda a terra nas luzes divinas do amor. Esquece o passado, esquece o passado e vem. Esquece, vem. E canta com Jesus na vida. O que vale é o bem, o que vale é o bem que se faz a luz. Esquece o passado, esquece o passado e vem. Esquece, vem. E canta com Jesus na vida. O que vale é o bem, o que vale é o bem que se faz a luz. E esse foi o clipe, né, da música dos queridos amigos do coral Pátio Ruro, aqui do RN, a música Esquece. E começando o nosso segundo bloco, Oscar, nós temos uma pergunta aqui de Valdomiro, que ele diz o seguinte: quando um espírito desencarna, ele vem se despedir de entes queridos. A gente escuta muito dizer sentir a presença dele. Comumente, isso acontece com muitos? Isso é real? Clara, primeiro, parabéns pelo coral Pátio Ruro, né? Deve ser um nome esperanto, Paz, o coral Paz, né? E tão bela música, Esquece. A questão proposta por Valdomiro. Cada desencarnação é uma realidade, né? Então, quando normalmente o espírito tem uma certa lucidez que já desencarnou, ele reconhece, então ele se esforça, né, para, enfim, dizer àqueles que ficaram da sua nova realidade, né? Às vezes o espírito inconscientemente é atraído para dentro de casa e começa a falar com as pessoas e elas não escutam para ele, fica muito essa queixa na reunião mediúnica: olha, eu estou falando com todo mundo lá em casa, parece que eles enlouqueceram, ninguém me responde. Ele não entende que ele desencarnou, está falando com as pessoas e ninguém vai responder mesmo, porque as pessoas não têm mediunidade. Mas, de um modo geral, os espíritos voltam e, dentro do possível, vêm se despedir, né, vem falar com seus familiares, né, porque isso é bom para eles, né? O importante é que haja uma aceitação da desencarnação, isso provoca um grande conforto para quem está do lado de lá. Mas cada caso é um caso, né? Depende do nível evolutivo do espírito, do grau de lucidez com que ele desencarna, né? Das boas companhias espirituais. De um modo geral, a gente deve respeitar
esse tempo do espírito. Tem pessoas que ficam muito assim, inquietas. Olha, eu quero comunicação agora. E daí a pouco encontram uma pessoa, um médium enrolão, digamos assim, que diz coisas, né, que precipita informações que não são verídicas, né? Mas o espírito ele normalmente vai lá para o outro lado. Quando ele é bem acolhido, às vezes passa um longo período de doença, vai ser hospitalizado. Então, depois, quando tudo fica bem, quando a autorização dos mentores, ele volta para fazer visita aos familiares. Às vezes acontece e a pessoa diz, olha, então eu sonhei com não sei quem da minha família, e foi um encontro tão diferente, eu não esqueço, foi muito emocionante. Não é um sonho comum, porque às vezes a pessoa não consegue elaborar o luto, ela desejaria que aquela pessoa que desencarnou, ela permanecesse junto dela. Aí ela fica feita uma novela. Sabe aquela novela que você assiste e acaba, você gostou muito da novela e começa a fazer os capítulos na sua mente por conta própria? Então a pessoa começa a sonhar por projeção. Não é que o espírito esteja comparecendo, visitando, não. É porque a pessoa deseja que o espírito venha dizer coisas. Mas ele está lá no mundo espiritual ainda se refazendo e oportunamente poderá acontecer essa visitação. Tanto o espírito poderá vir visitar os seus familiares que estão ainda encarnados, como também ele poderá receber uma visita no mundo espiritual. A pessoa ir para lá, visitar a pessoa, assim que se encontra lá e voltar. Normalmente essas visitações, elas são acompanhadas pelos mentores para que, enfim, a pessoa não se desequilibre. Mas é uma coisa real, realmente se dá. Perfeito, Oscar. E a gente tem aqui outra pergunta também do nosso querido amigo Alisson Campelo, que ele diz assim: como explicar o anseio que muitos sentem pela morte? Seria um desejo de retornar ao plano espiritual? Isso é trabalhado poeticamente de outra forma por Gonzaguinha, o grande compositor brasileiro. Diz assim: ninguém quer a morte, só saúde e sorte, né? Aquela música, viver e não ter a vergonha de ser feliz, né? Ele diz lá no ponto: ninguém quer a morte, só saúde e sorte. O que acontece é que normalmente as pessoas estão atravessando um conflito e nessa perturbação elas acham que a morte é a solução, né? Ou seja, se eu morresse, né? Se acontecesse uma coisa. Ou seja, no fundo a pessoa está alimentando uma ideação suicida, né? Porque é aquela expressão que Sócrates coloca lá no diálogo Fédon de Platão. Quem foi que me colocou no posto? Foi o Deus, então só o Deus deve me retirar. O ideal é que a pessoa ela possa prolongar ao máximo a sua estada física, sobretudo nós que somos devedores, para que se produza no bem. Vejamos o caso aí de Divaldo Pereira Franco, o médio querido, todos nós. Já está aos 94 anos, essa pandemia sofreu 2 cirurgias, mas também psicografou pelo menos 2 livros, né? Então veja que coisa boa. Alguém diz, se Divaldo tivesse ido aos 90, né? Já sofreu demais. O mundo espiritual sabe avaliar. O ideal é que não seja a gente que possa ficar pedindo para desencarnar, né? Porque o mundo espiritual avalia melhor, né? Olha, se você permanecer mais um pouco, se sofrer mais um pouco. Aí, claro, tem essa questão que está muito forte nos dias de hoje, está voltando, aquela senhora colombiana que pediu na justiça o direito de eutanásia, né? Ela quer ser morta, né? Porque ela está sofrendo muito, ela tem uma doença degenerativa e ela acha que a morte vai resolver tudo. Mas nós somos espíritas, entendemos que isso é um modelo materialista. Para o materialista, a morte acaba com tudo. Para nós, não, muito pelo contrário. É aí que começa o jogo, né? Aqui é só um treino, né? A morte, a vida espiritual é muito mais intensa. Então, ir para lá sem estar preparado ou antecipar isso aí, inclusive nesse livro que eu citei, Obreiros da Vida Eterna, tem um caso de eutanásia e lá eles mostram as consequências drásticas da eutanásia. Então, o ideal é que a gente não deseja a morte. Quem deseja a morte deve procurar fazer terapia, deve procurar se reencantar com a vida, né? Eu preciso fazer um projeto. O ser humano, ele é um ser de projetos. Você termina um projeto, você atende, você é gratificado no projeto. Agora, eu quero continuar existindo, eu quero mais vida, então eu monto um novo projeto, né? Então, mesmo que esteja doente, resignadamente atravessar essa doença e, quando for o momento certo, a espiritualidade haverá de nos encerrar esse período, né, na carne.
Perfeito, né? Essa questão da eutanásia sempre traz muitas discussões, mas mesmo diante da situação, muita gente vive em estado vegetativo, né? E muita gente não entende que aquela é uma situação que é necessária, né? Para o espírito passar, né? Algum tipo de aprendizado, ou de provação, ou de expiação, o espírito vai ter que passar naquela situação, né? Por isso que não é aconselhado antecipar esse desencarne, né, Oscar? Oscar, eu queria fazer uma pergunta hoje, porque eu vivenciei uma situação, eu estava até comentando com o Socorro. Socorro, eu vivenciei hoje essa situação e eu vou fazer esse questionamento a Oscar, para ver se a resposta dele até pode trazer, né, algum tipo de conforto para a pessoa. Eu estava numa loja hoje que vende flores, e o pessoal compra muito flores por causa do feriado de finados, que é amanhã. E quando eu estava na loja, chegou uma mãe que a filha desencarnou, a filha jovem, eu acho que ela tem uns 18 anos, desencarnou por Covid, esse ano, recentemente. E ela estava indo escolher as rosas para colocar no túmulo da filha. E ela já entrou no estabelecimento chorando, sabe? Chorando. E dentro disso, né, como eu sabia que hoje o tema ia ser a morte, né, como explicar a morte na visão espírita, eu pensei em questionar para essas pessoas que ainda passam por essa dificuldade, né, de sofrimento, né, de sentir a saudade desses entes que partiram. Como lidar com esse luto, né? Principalmente de mortes tão repentinas, como o caso dessa mãe que perdeu uma filha jovem por Covid-19, né? Clara, a saudade ela é legítima e deve ser garantida. O processo de luto é um processo psicológico complexo e haja um parâmetro aí que o luto de ordinário, aquele luto mais intenso, se demore por 2 meses, mas vai variar de pessoa para pessoa. O importante é que a pessoa construa passo a passo uma aceitação, né? Porque tem gente que fica ali sacudindo o esquife, pedindo a ressurreição da pessoa. A gente tem visto na internet umas cenas que beiram o ridículo, né? Com todo respeito. Então, é claro que para uma mãe, uma moça de 18 anos, acontece aquela concepção que é a razão do luto, é quem tem a quebra do mundo presumido, né? Então, por exemplo, se você tem uma filha, você diz assim, eu vou me despedir da minha filha hoje, a ideia é que sua filha vai continuar, que ela vai gerar netos, a gente viaja, né? Devaneia e constrói projetos para os próximos 50, 100 anos. Quando acontece a desencarnação, esse mundo presumido que eu elaborei, ele é todo desconstruído, né? E aí a psique, ela é muito exigente. Ela diz, como assim? Né? Eu tinha aqui uma novela para 180 capítulos, agora que eu estava no 20º, né? Não dá para entender, eu já tinha feito aqui uma... Então, é um pouco isso. Então, a gente tem que ter uma postura de compreensão, mas aí também, ao mesmo tempo, crítica, no bom sentido. Ou seja, muitas vezes as nossas relações não são relações de um amor verdadeiro, mas tem muito apego. É o apego que dói, não é o amor. O amor não dói. Né? Então, a gente deve ter aquela saudade. A primeira coisa que pode ajudar muito a confortar a pessoa que passa por uma experiência dessa é a gente fortalecer a concepção de imortalidade da alma. Olha, sua filha não morreu, sua filha não desapareceu, ela continua existindo numa outra dimensão e pode se comunicar com a senhora. Né? É como assim, olha, a senhora tem um filho e ele foi morar na França. Ora, está morando na França, é claro que a senhora não tem tanto dinheiro para pegar um avião todo dia para a França, nem seu filho ir para o Brasil o tempo inteiro. Mas a senhora pode uma vez ou outra, uma vez por ano ir lá na França, ele lhe visitar, ou telefonar, a mediunidade, aquela história que o telefone toca de lá para cá, né? Então, a comunicabilidade dos mortos com os vivos traz um grande conforto para a pessoa. O que a gente percebe, Clara, é um analfabetismo religioso, um analfabetismo doutrinário, quer dizer, quando a morte chega, aí a pessoa, de repente, põe tudo no chão, e aí isso pode, muitas vezes, resultar nos excessos, quer dizer, a pessoa deve chorar, mas deve ter uma disciplina nessa saudade. Tem que pensar muito no conforto do desencarnado. Veja se não é uma revolta, né? Se tem uma aceitação.
Não é eu tenho saudade. Faça o seguinte, quando tiver uma saudade, lembre uma cena linda com aquela pessoa, e naquele momento faça uma prece, como se fosse uma flor que fosse entregue lá no além. Mas eu estou com uma saudade muito grande, eu queria conversar umas coisas. Quer conversar umas coisas? Escreva uns bilhetes, uma carta bem longa contando essas coisas, peça para o espírito fotografar e levar para ela lá no além. É isso, tem N possibilidades para que a gente, digamos assim, viva intensamente essa saudade e, ao mesmo tempo, construa a aceitação. Essa pessoa, esse meu filhinho, a minha filhinha, agora não mora mais no Brasil, mora lá na França, mora no mundo espiritual. Ele continua existindo e, se nós nos amamos, o laço do amor é indestrutível, nem a morte destrói. Então, é uma conversa que a gente deve ter e sentir lá qual é o problema na cabeça da pessoa, como é que ela está elaborando esse luto, mas o discurso espírita ajuda muito a pessoa a ter um entendimento melhor, é extremamente confortador. Por isso que a ideia da doutrina espírita é o consolador prometido, né? Consola muito a doutrina espírita. Perfeito. Inclusive, Maria Antônia Almeida, ela colocou isso aqui, ó. Gratidão e muito obrigada ao palestrante, porque abriu meu entendimento da saudade dos meus pais. E Edna Lucimar coloca aqui que ela ainda vive o luto, ainda chora bastante, né, Edna? Mas dentro dessas reflexões que Oscar nos trouxe hoje, né, que a doutrina espírita nos traz, a vida continua, só que em outro plano, né? O amor, como ele falou, o amor que liga você e o seu ente querido, ele não acaba, né? Ele apenas está um pouquinho deslocado de forma também temporária, né? Porque futuramente haverá o reencontro, né? Eu acho até interessante que muitas vezes a gente, quando perde um ente querido, a gente vive o luto aqui com choro, né? Com a tristeza, mas a gente não imagina a festa que é lá no plano espiritual quando o espírito regressa, né? Ao verdadeiro plano. Enquanto aqui fica a saudade, lá tem a festa, né, do regresso. Quem ama sempre deseja que o ser amado esteja bem. Então, às vezes, tem até egoísmo da família. O paizinho, a mãezinha está lá todo doente, o corpo já não responde bem, a pessoa cheia de sequelas. Aí depois, numa comunicação mediúnica, minha filha, meu filho, eu estou tão bem agora, eu não puxo mais uma perna, eu não dói mais aqui, eu não estou mais sentindo dor nenhuma, eu estou aqui jovem, eu estou tão bem. Então, papai, se o senhor está bem, se mamãe está bem, fique por aí, é melhor que você tivesse aí do que ficar aqui o tempo inteiro numa situação altamente doentia, né? Num desconforto muito grande. Então, quem ama sempre deve pensar no conforto do ser amado. Então, se quem vai ficou bem ou está bem, ótimo. E se não está bem, vamos contribuir. A melhor coisa para nossas saudades é sempre encaminhar as nossas preces. Perfeito, Oscar. E eu vou colocar, já que a gente está falando disso, né, a Ana e Andréa colocou aqui um relato e, ao mesmo tempo, ela faz também um questionamento, Oscar. Meu filho desencarnou vai fazer 2 meses. E ele, sem se queixar de nada, sentou no sofá, desmaiou já morto com 12 anos. Eu estou desesperada, sem entender o que aconteceu. Será que o meu filho sente esse desespero, pois é muito apegado a mim? Então, Anne, acredito que ele esteja numa situação melhor. Alguém que desencarna aos 12 anos, via de regra, era uma coisa programada, e você disse assim, você desencarnou por uma situação de saúde, né? Tudo leva a crer que isso estava planejado, né? Ele precisava passar mais esses 12 anos. Nós precisamos, assim, Anne, construir uma gratidão. Obrigado, Jesus, porque deixou que esse menino ficasse 12 anos comigo. Quanta coisa bonita aconteceu nesses 12 anos. Então, muito provavelmente, ele está melhor, porque não é a conjuntura da desencarnação dele, tudo leva a crer, um adolescente, né? E voltando ao caso anterior, existe um livro psicografado ano passado por Divaldo Pereira Franco, chamado No Rumo do Mundo de Regeneração. É um livro que dá um raio-x do que é a pandemia Covid-19 na perspectiva do mundo espiritual. E lá mostra claramente que muita gente está desencarnando porque era preciso desencarnar. A pessoa saiu de lá já carimbada. Olha, vai ter uma pandemia, eu vou desencarnar em tal idade, porque eu precisava cumprir esse tempo.
Mas também o espírito Manuel Filomeno de Miranda, o autor espiritual, ele nos adverte. Tem muita gente indo sem necessidade, porque a pessoa não teve os cuidados. Ah, eu cheguei, eu desencarnei. Teve os cuidados, fez tudo que a ciência recomendou, né? Então tem isso, tem gente que está desencarnando na hora certa e tem pessoas, segundo o livro, que estão desencarnando sem necessidade. Elas estão indo antes da hora por falta de cuidado, por precipitação, e também tem outros que eram até para desencarnar pela Covid-19, mas o mundo espiritual fez um cálculo e a pessoa tem merecimento e ganhou uma sobrevida, né? E voltou, está curada da Covid ou com sequelas, mas vai gozar de mais algum tempo aqui no corpo físico. Então, vale a pena ler esse livro, No Rumo do Mundo de Regeneração, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo médium Divaldo Franco. Esse livro é ótimo, eu também já li ele e recomendo também a leitura. E Edna Lucimar está colocando aqui, né, que lê muito sobre o espiritismo agora, né, que ela perdeu recentemente o pai e a mãe também, né. Continue, porque Edna traz muito conforto, uma consolação muito grande, como o próprio Oscar falou, né, é o consolador prometido para todos nós, o espiritismo. Antes de trazer uma pergunta de Valdomiro, eu gostaria também de trazer uma pergunta, Oscar, que a gente vê muito. Às vezes acontece um desencarne de uma pessoa e essa pessoa, por exemplo, ela tem um filho pequeno, ou então ela tem um neto pequeno, e a família não quer falar sobre a morte com a criança, né? Preferem esconder a morte da criança nessas situações, porque diz que a criança não vai entender, a criança vai sofrer, né? Nessa perspectiva, como falar sobre a morte com as crianças? Tem aquela prática de dizer que vira uma estrelinha no céu ou coisa parecida, né? A tia sempre conta essa história. O ideal é que a gente possa, desde já, ter uma relação mais verdadeira com as crianças. A gente tem uma visão muito simplista das crianças. O que são as crianças? São espíritos reencarnados. Às vezes espíritos maduros, que são mais maduros que os adultos, né? A gente diz, o menino vai ficar assim abalado, isso aqui não. É importante. Agora, não podemos chocar, né? O ideal é que a pessoa vá, a pouco e pouco, construindo, sempre nessa ideia. Olha, papai, mamãe, tio, foi morar na outra dimensão. Aí vai explicar dentro da linguagem infantil, mas passar o que é verdade. Porque daqui a pouco, entendi, tio, é isso mesmo, agora entendi. Então, entendeu? Às vezes a pessoa quer proteger demais a criança, como se fosse uma coisa traumatizante. Traumatizados somos nós, que nas gerações anteriores, o pessoal, olha, não passe em velório não, olha, fique longe da casa funerária, olha, ali é um cemitério, vai lá pelo outro quarteirão, e a gente ficava com medo até de Gasparzinho, o fantasminha camarada, né? Então, é uma coisa deseducativa. O ideal é que converse com a criança e reforça essa ideia da imortalidade da alma, né? A morte foi apenas do corpo e aquele ser querido continua existindo e a gente pode conversar com ela. Aliás, as crianças, via de regra, têm muita sensibilidade mediúnica e quando menos se espera, olha, sabe quem eu vi aqui, aquela figura, o espírito está aqui em casa, o menino está aqui, está conversando com a gente. Divaldo mesmo na infância, né, viu muito espírito em casa, viu a avó dele, né, e foi desacreditado. Então, não precisa ter esse cuidado excessivo, não. Só que ter a delicadeza de colocar na linguagem da criança, mas sempre passar o conhecimento verdadeiro de que a pessoa desencarnou e foi para a espiritualidade, foi para a erraticidade, e isso não é traumatizante. Ana Andréa traz outra pergunta aqui, né? Eu perdi meu pai, minha mãe, há 1 ano, e meu filho agora há 2 meses. Será que meus pais receberam meu filho? É uma coisa a se pensar. Quem recebeu seu filho não sabemos exatamente. Via de regra, quando nós fazemos um estudo das comunicações sérias, recebidos por um médium sério como Chico Xavier, por Raul Teixeira, por Divaldo Franco, normalmente os meninos dizem assim, olha, quem me recebeu aqui foi vovô, foi vovó, foi tio tal, pessoas que já estão um certo tempo na espiritualidade. Se seu pai e sua mãe eram pessoas muito boas, muito equilibradas, e em 1 ano elas já estavam bem ambientadas no mundo espiritual, eles podem ter participado da comitiva de recepção a seu filho.
Se não foram eles, os avós, alguém que já estava lá há mais tempo, alguém que tem mais equilíbrio, mais maturidade. Então é isso, né? É só, cada caso é um caso, nós não podemos fechar a questão aqui, mas o importante é que o seu filho seja bem recebido. Sabe por quê? Imagine você chegar assim, na França, dá aquele exemplo, vai para Paris, né? Você não fala mais francês, entenda bem, você não diz nem bonsoir, bonjour, bonsoir, né? Você não está falando francês, você não sabe, não tem os euros no bolso, você não tem hotel reservado, você chega assim no aeroporto, o que é que eu estou fazendo aqui? Ninguém vem me receber. Agora vamos pensar de forma diferente. Você vai para Paris e tudo está combinado, você está sabendo, você vai no voo certo, e quando você chega lá no aeroporto, é aquela festa, chegou o menino, aquela coisa, e vamos lá para nossa casa. É diferente, entendeu? A mesma coisa. Então, essa ideia de ser bem recebido na espiritualidade faz toda a diferença. O problema é esse pessoal que chega assim desorientado, né? Aquela história de alma penada, né? Que a pessoa fica aqui circulando desorientado, não tem o GPS, não sabe se está lá ou está cá, mas tudo leva a crer que o seu garoto deve ter sido recebido, se não pelos seus pais, por alguém, normalmente, como nós falávamos, das gerações que estão há mais tempo na espiritualidade. Perfeito. Eu vou trazer aqui outra pergunta também dentro dessa temática, né, da morte. É muito comum, quando as pessoas desencarnam, os familiares, eles terem muito apego, inclusive aos itens, né, aos objetos pessoais da pessoa que desencarnou. Esse apego aos objetos, às coisas do espírito que desencarnou, de certa forma, pode trazer algo ruim, tanto para quem desencarnou, como para quem permanece encarnado, Oscar? Sim, Clara, isso aí é evidente, as comunicações provam isso. Os espíritos às vezes dizem, papai, pelo amor de Deus, pegue aquelas roupas, doe para alguém que possa usá-las. Porque eu já não tenho mais um corpo aí na Terra, eu não preciso mais dessas. Mas, meu filho, eu quero sentir o seu cheiro, a sua cama está do mesmo jeito. Não, papai, não, mamãe, dê para os pobres, faça com a caridade. Quando, às vezes acontece, o espírito diz assim, olha, hoje eu estou tão feliz, mas muito feliz, por quê? Meus pais deram tudo, doaram aquelas coisas que foram do meu uso. A gente tem que ter uma relação de gratidão com os usos. Às vezes, por exemplo, você usa uma camisa, aí chega um momento que a camisa já não funciona bem, já não quer mais usar. Então, tem aquele ritual. Você pega a camisa, ao invés de jogar assim, de qualquer jeito, obrigado, né? Aquele ritual japonês. Obrigado, você me serviu por um ano. E dá para alguém. Se não serve para você, que alguém use. Tem até o transplante de órgãos, né? Então, imagina a roupa do corpo. Então, o ideal é que a pessoa não fique lá acumulando, guardando coisas e crie aquele verdadeiro santuário. Eu quero o quarto do meu filho, está do mesmo jeitinho que ele deixou, aquela coisa toda. Não, isso é um desconforto para o espírito. E eles ficam muito felizes quando há doação. Agora, às vezes, a pessoa, por uma questão simbólica, nós tem um valor psicológico, você fica com uma peça de roupa, um brinquedinho, uma coisa só para registrar aquela presença da pessoa, aí tá certo, né? Mas, enfim, o guarda-roupa inteiro, o quarto ficar intocável, isso é um transtorno, né? Tanto para a pessoa, na perspectiva psicológica, que ela está querendo contar uma história que não é possível. E principalmente para o desencarnado, que sofre muito vendo esse apego às coisas materiais que não servem mais para ele. Eu quis fazer esse questionamento porque é muito comum. É muito comum quando desencarna uma pessoa, a família não querer se desfazer, né, dos bens e fica com esse apego, né, às coisas materiais. E ficam alimentando, né, aquele apego à pessoa, né? Então, nunca vai conseguir se desvencilhar desse luto, né? Dessa sensação de morte, de certa forma, né? Valdomiro faz aqui também uma pergunta. Cadê? Deixa eu achar aqui. Ó. Ele colocou aqui. Encontramos pessoas especiais, contudo, temos pouco tempo de contato. No nosso íntimo, desejamos rever esta pessoa em outra reencarnação. Esse desejo pode acontecer? Eu acho que é tipo assim, ele, em uma encarnação, teve pouco contato com a pessoa, essa pessoa provavelmente desencarnou,
mas ele tem o desejo de rever essa pessoa em outra reencarnação, se isso é possível, né? Esse desejo de reencontrar essa pessoa em outra reencarnação, se é possível. Possível é, mas tem que obedecer à lei do merecimento, né? Alguma necessidade, do merecimento e da necessidade. É preciso encontrar-se com essa pessoa, né? Então, nós criamos vínculos, né? E às vezes, normalmente são reencontros. Há uma bela página de Allan Kardec, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a parentela corporal e a parentela espiritual. A nossa parentela física, ela é muito pequena, né? Nosso vínculo aqui é um grupo pequeno comparado ao grupo de espíritos com os quais nós temos vínculos, né? Parece até aquela música de Roberto Carlos, eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte e poder cantar, né? Então nós temos muitos vínculos, tem pessoas especiais, e aí o mundo espiritual sabe exatamente o que é melhor para nós. Então naquela reencarnação, nós vamos ter um grupo de pessoas com as quais nós temos um relacionamento. Há outras pessoas, por exemplo, no livro A Tragédia de Santa Maria, do espírito Bezerra de Menezes, psicografado por Dona Ivone Pereira. Lá nós temos um caso interessante, que tem uma moça chamada Pamela, ela mora no Rio de Janeiro. Ela foi assassinada na vida anterior, ela e o esposo também foi assassinado, porque ele foi torturado e acusado da morte dela injustamente. Então eles morrem, eles eram recém-casados, ela estava grávida, estava tudo muito bem, mas sempre tem um chato, uma chata querendo atrapalhar a história, né? A felicidade dos outros. E aí o casal, acontece essa tragédia, por isso que o nome do livro é A Tragédia de Santa Maria. Não é aquela do Rio Grande do Sul, não, é outra, né? É do Rio de Janeiro essa. E aí Pamela está reencarnada, ela está no Rio de Janeiro, e esse marido dela, nessa existência, está reencarnado também. Só que ele está reencarnado na Suíça. Aí eles começam a se corresponder por cartas, né? São esperantistas. E ela, mesmo tendo um fuso horário entre o Brasil e a Suíça, ela consegue sair do corpo em algumas horas e se encontra com ele no mundo espiritual. Que coisa linda, vão namorar no além, né? Entendeu? Então é possível isso acontecer. E depois, por merecimento, esse suíço vem para o Brasil, se torna noivo dela e eles se casam. Quem quiser ver o romance completo é A Tragédia de Santa Maria, está lá, do espírito Bezerra de Menezes por Dona Ivone. Então é perfeitamente possível isso. Aliás, Dona Ivone Pereira, essa média, tinha esse problema, porque ela foi muito danadinha, né? Ela namorava de forma errada, né? Ela traiu o marido, aquela coisa toda, suicidou-se várias vezes, e na última vida, o marido dela era médico, né? Ela o traiu, ele morreu de tuberculose e ela suicidou-se. Então ela reencarnou no Rio de Janeiro, Dona Ivone Pereira, né? E ele reencarnou na Polônia, né? Aí ela disse que saía do corpo e se encontrava com ele, né? O nome dele, ela coloca apenas as iniciais, ZP, né? O nome desse livro, quem quiser conhecer essas histórias de Dona Ivone, Eu e Roberto de Canalhejas, um caso de reencarnação, da Sociedade Lorenz. É um livrinho fino, assim, que ela conta como ela se encontrava fora do corpo com ZP, né? Então isso é possível, mas sempre perceber, é necessário, eu tenho merecimento, né? Então é por aí. Agora eu fiquei curiosa para ler os 2 livros. Já vou incluir na minha lista, que está grande. E Edna Lucimar, ela coloca outra pergunta aqui. Ela pergunta: quando sentimos arrepios, quando falamos de quem já partiu, podemos ser sensitivos? Ela quer saber se é alguma sensação mediúnica, né? Da presença de algum espírito. Opa. Isso, Edna. Olha, para identificar a mediunidade é uma coisinha um pouquinho mais complexa. A mediunidade a gente tem que levar para o laboratório, digamos assim, né? Então, o arrepio é uma coisa muito vaga, né? Às vezes pode ser uma reação nervosa, de repente aquela pessoa ela tem o efeito de a sua memória, a sua lembrança, provocar uma reação em nós, né? Um arrepio é uma reação, porque existe o arrepio do sensitivo de uma presença espiritual, porque o que acontece? Na teoria da mediunidade,
além desse corpo físico, nós temos o perispírito, e o perispírito é um corpo energético. E uma das características do perispírito é a penetrabilidade. Então, o perispírito ele é penetrado pelas energias de algum espírito que se aproxima, né? É como se fosse um corpo esponjoso e os espinhos penetrassem. Então, você sente aquela presença espiritual. Mas a pessoa tem que sentir esse arrepio, não é só para uma pessoa conhecida, não. Para qualquer outro, chegar um espírito assim, eu estou sentindo um arrepio aqui, que eu estou sentindo uma presença espiritual. Então, aquilo também tem um estado mental, de bem-estar ou mal-estar, entendeu? É todo um conjunto de coisas que só uma pessoa muito experiente em mediunidade poderá avaliar e dizer se, de fato, você tem sensibilidade mediúnica. Mas, como disse, se tem sensibilidade mediúnica, não é só para o desencarnado conhecido, não. Seria para qualquer desencarnado, porque você teria sensibilidade para captar as energias de algum espírito que se aproxima. Um espírito bom, espírito mau, espírito, enfim, diverso, e não somente quando lembrasse do desencarnado. Se você apenas sente arrepio quando lembra do desencarnado, provavelmente é mais uma reação psicológica e fisiológica. É isso, né? Então, quero lembrar também, Clara, que amanhã, como é o dia de finados, uma recomendação que as pessoas possam ler o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, ali a partir da questão 320, que Allan Kardec formula várias questões sobre a comemoração dos funerais, o Dia dos Mortos, né? Aquele movimento todo dos cemitérios. Então, é uma recomendação aqui que as pessoas possam ler o Livro dos Espíritos da questão 320 em diante, né? Para essa questão do dia 2 de novembro, o dia de Todos os Santos ou o Dia dos Mortos, né? Peço desculpas, eu saí da tela porque a minha internet caiu, mas consegui voltar. Vamos ver se ela vai ficar até o finalzinho, né? E Edna, ela agradeceu aqui, ela colocou, entendi, obrigada, excelente esclarecimento, certo? Eu gostei aqui, a Lúcia Helena, ela colocou um comentário, né? Eu gostaria até de ler. Ela colocou assim, ó, as coisas seriam mais simples se tivéssemos uma educação para a morte desde criança. Encarar o fato como um processo natural ajudaria muito, tanto para quem desencarnou, quanto para os que ficam, né? Para os que ficaram. Então, eu acho perfeito esse comentário, né? É realmente isso que deveria existir. É o caso, por exemplo, eu citei o livro Obreiros da Vida Eterna, e ali nós temos a desencarnação de Dona Adelaide. Ela está tão tranquila que ela chega a participar da própria desencarnação. Deixa eu ajudar vocês aqui a me desparafusar. Olha só, entendeu? Está tranquila, entendeu? Então, para você ter uma ideia, né? Dona Albina também. Então, para você ter uma ideia do que é a lucidez do espírito. Realmente, como lembra a colega, é uma questão de... Lúcia Helena, né? É uma questão de educação. E aí a gente pode entender, vamos encaminhar as nossas crianças para a evangelização infantil, né? Desde a mais tenra idade, elas serem expostas a esse tipo de conteúdo para que elas vejam com naturalidade a desencarnação. Coisa normal. Eu reencarnei para desencarnar. Vou ficar aqui para semente, né, como diz o pessoal aqui no Nordeste. Perfeito, muito importante trabalhar isso desde a criança, né? E a evangelização infantil, ela ajuda muito, porque trabalha todos esses temas, falando da imortalidade da alma, falando da diversidade, da pluralidade das existências, né? Dos mundos habitados, né? É muito importante trabalhar isso com as crianças. E a Eliane, ela faz uma pergunta que é a seguinte, Oscar. Faz 17 anos que minha mãe faleceu. Já pedi à espiritualidade notícias dela, mas não tive resposta. Ela já pode ter reencarnado pelo tempo que faz que desencarnou? Em princípio, pode, né? Normalmente, a gente tomando por base as experiências em média, a gente fica aí no mínimo 20 anos na espiritualidade, para quem tem necessidade, equilíbrio, juízo, né? Até mais tempo, né? Mas é possível. Agora, essa questão da sua ansiedade para notícias dela, primeira coisa, você é quem mais pode se preparar para isso. Desenvolva a sua sensibilidade, não no sentido de ir para a mesa mediúnica, nada disso. Melhora a qualidade da sua oração, fique mais mental, né? Sinta as presenças espirituais
e haja com equilíbrio e com paz para merecer notícias da sua mãe. Sem ansiedade, assim, aquela história. Eu gostaria muito que mamãe mandasse notícias, né? Se ela não vier, alguém da família haverá de trazer essa notícia sem ser provocado, assim, de forma espontânea. Quando você menos espera, vem uma pessoa de sensibilidade mediúnica, ou por você mesmo, no sonho, ou outro canal, e essa resposta haverá de chegar. Porque é preciso que a gente se prepare para essa correspondência, né? Às vezes a gente quer receber a correspondência, mas o endereço está atrapalhado, a gente não tem selo, é aquela coisa toda, né? Então, é importante que a gente crie as condições. Ora, o vínculo mais forte é você com sua mãe. Então, esse vínculo permanece, né? E mesmo que sua mãe, suponhamos aqui, hipoteticamente, que sua mãe tenha reencarnado, se você tem um vínculo de amor com sua mãe, você vai sair do corpo em algum dia e vai visitá-la lá reencarnada, né? Uma menininha, um menininho, e vai, enfim, recuperar, se for esse caso, vai ter uma memória dessa experiência, que é uma experiência com muito valor emocional, por isso fica muito fortemente registrada. Mas tudo leva a crer, assim, provavelmente, que ela permanece na espiritualidade, né? Então, aguardemos notícia, façamos o melhor, melhoremos a nossa parabólica aqui para poder captar essas ondas. Perfeito. E para a gente encerrar esse bate-papo, e depois eu passo a palavra para o Oscar fazer as considerações finais, eu gostaria de trazer mais uma pergunta de Valdomiro, onde ele pergunta o seguinte: os espíritos que desencarnam em afogamentos e por incêndios, como eles são amparados após o desencarne? Valdomiro, tem um livro recebido por Chico Xavier chamado Somos Seis. É sobre espíritos que foram amparados no edifício Joelma, lá em São Paulo, nos anos 70, né? Então, esses espíritos, daqueles vários espíritos que morreram no edifício Joelma, lá em São Paulo teve incêndios fortes nos anos 70, o Andraus, o Joelma. Então, esses 6 espíritos se comunicaram para o Chico, dizendo da situação deles que foram amparados, inclusive eles foram esclarecidos na espiritualidade que por que é que desencarnaram daquela forma, porque eles participaram das cruzadas e naquela época eles jogavam água fervente, eles queimavam as pessoas lá em Jerusalém. Então eles mesmos pediram para ter essa desencarnação dolorosa, mas foram bem assistidos. Então vale a pena ler esse livro Somos Seis, psicografado por Chico Xavier, editora GEM, né? Então, agora, como lei geral, muito importante que a gente fique atento para o caso de morte por afogamento, principalmente por incineração do corpo. Na obra O Consolador, o Espírito Emmanuel é indagado, o Consolador é uma obra psicografada por Chico Xavier. Como é que fica o caso da cremação dos cadáveres? Né? Aí Emmanuel diz assim: nunca antes de 72 horas. Por quê? Porque muitos espíritos estão apegados ainda às células corporais. Então, quando toca fogo, quando incinera o corpo, se o espírito for muito apegado, ele vai sentir ali uma repercussão no perispírito, porque a gente tem a ideia que o perispírito é um corpo assim, fumacinha, energético. Não, o perispírito é a camada imediata após o corpo físico. Então, quando o espírito é muito apegado às sensações materiais, o que acontece no cadáver pode repercutir no espírito. Então, como tem certas camadas do perispírito que levam um tempo para se dissipar, Emmanuel recomenda que, no caso de cremação de cadáveres, aguarde pelo menos 72 horas. Agora, quando o espírito tem merecimento, o espírito é bom, o espírito é de paz, o espírito é evoluído, ele pode desencarnar de qualquer jeito, porque ele está desencarnando ali, um benfeitor já está segurando, às vezes anestesia, ele não sente quase nada. Né? Entendeu? Por exemplo, nesse romance A Tragédia de Santa Maria, ela foi esganada.
Aí o pessoal pergunta depois, mas o que é que você sentiu na hora da esganadura? Imediatamente minha mãe desencarnada veio me receber e me levou para o além, eu não senti nada. Só senti naquele momento, na agonia, depois pronto, zerou, porque ela tinha muita evolução. Então não é o fato, não é o modo da pessoa desencarnar, é o nível evolutivo que faz a diferença. No caso do afogamento também, né? A pessoa tem aquela agonia, né? E a depender, se for uma pessoa evoluída, ela não vai, né, sentir esse impacto todo, né? Mas por isso que existe reunião mediúnica e choque anímico, porque essa pessoa que desencarnou, ainda está naquela agonia, não morreu bem, aí ela vai e na comunicação ela passa aquele desconforto todinho para o coitado do médium. O médium sente aquela agonia do afogamento, o espírito sai leve e o médium, coitado, né, fica ali sofrendo uma espécie de sensação de afogamento. Depois o mundo espiritual dá um passo e resolve as coisas. É o chamado choque anímico, né? Aquelas energias mais animais, mais materiais, que estão nas camadas do perispírito, são dissipadas no corpo do médium, nessa comunicação mediúnica rápida, né? Então é importante ver isso. O mundo espiritual sempre vê esses casos todos, né? E Valdomiro está colocando aqui, ó, obrigado, foi muito esclarecedora, né? As explicações. E passou muito rápido, eu adorei, aprendi muito aqui hoje com o Oscar, né? E acredito que os que estão nos acompanhando também. Então, Oscar, eu abro para suas considerações finais. Desde já agradeço, em nome do canal Seridó Espírita, pela disponibilidade. Agradeço também a todos os internautas que estão conosco, nos acompanhando aqui pelo chat, que estão assistindo pelos diversos canais, como também os que ainda irão assistir, né? Que também apoiam o nosso projeto do Seridó Espírita, da Web TV Ser Espírita, que faz parte também do projeto Ser Espírita, o Seridó Espírita. Então, se inscrevam, deixem o like nos nossos vídeos e nos ajudem nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita. Então, Oscar, fique à vontade para fazer as suas considerações finais. Clara, quero agradecer a você, o pessoal do Seridó Espírita, pela oportunidade, né? Todos aqueles que nos acompanharam e contribuíram com perguntas. E nesse contexto, amanhã que nos aproximamos para esse dia da comemoração do Dia dos Mortos, né? Que nós possamos lembrar aquele episódio que é um modelo para todos nós. Imaginemos a dor de Maria de Nazaré, vendo seu filho sendo duramente torturado e crucificado. Mas, ao mesmo tempo, a alegria dela e dos discípulos e Maria de Magdala, no domingo, quando Jesus surge ressurrecto, né, e aquele retorno, dando notícia de que a vida continua. Que todos nós possamos lembrar dessa cena, após a dor da crucificação, após a dor da desencarnação, aguardemos o momento do retorno, que era exatamente aquele domingo da ressurreição. Os nossos seres queridos não desapareceram, continuam nos amando muito e sempre que possível nos visitam, vêm trazer o seu carinho com beijos de paz, com intuições, com encaminhamentos, aguardando as nossas notícias, falando das saudades, mas sempre com muito respeito às leis de Deus e aceitando a própria desencarnação. Então, muito obrigado, muita paz a todos. Muito obrigada a todos. E próxima segunda-feira, às 19h30, Café com Kardec e Amigos. Até a próxima, meus queridos.